Bom, vamos ver aqui como os países europeus estão agindo com relação a isso, porque a gente está falando de países da OTAN. Então, vocês viram que a França já se manifestou com relação a isso, já pediu sanções, inclusive, contra os Estados Unidos. Eu vou trazer a Biazita explicando, que eu acho que é melhor. Vamos lá. Trump, porque tudo que acontece gira em torno dessa laranja, né, esse Doritos de Chernobyl que está o tempo inteiro causando no mundo. Gente, vamos lá através do Superchat e do Super Stickers. Quem puder contribuir com R$1, R$2, não contribuiu ainda, agora é a hora. Nós estamos acabando a nossa live, então bora lá. Inclusive, toda hora que eu olho uma laranja, eu já vejo o Trump gritando, assim, tipo aqueles videozinhos de das frutinhas gritando. Então, olho pra laranja, já vejo uma laranja de topete gritando ou falando alguma asneira do mundo, porque agora ele foi pra cima da União Europeia. E não se iludam que ele não foi pra cima da União Europeia só por causa da questão da Groenlândia, não. Ele tá juntando o útil ao agradável. É assim a expressão? Eu dei uma pesquisada aqui. Pesquisei aqui e Então, o Trump, ele claramente está querendo cortar as asinhas da União Europeia. A União Europeia estava completamente subserviente ao Trump, ela estava fazendo tudo que o Trump queria, principalmente depois daquele acordo, né, de tarifas, onde a UE perdia muito nesse acordo para reduzir as tarifas a 10%. E a União Europeia ela não ficou quieta nesse cenário de pressão americana sobre ela. Ela começou a procurar novos mercados e ela resolveu destravar o acordo Mercosul e União Europeia, que é o maior acordo de livre comércio do mundo. Sim, a gente sabe que tem uns haters aí que falam que o acordo é ruim, que o acordo é uma droga. Quem fala isso está perdido nas questões geopolíticas, tá, gente? Porque geopoliticamente esse acordo é muito importante para todos os lados, porque isso abre mais uma frente comercial e começa a tirar também essa dependência muito forte dos Estados Unidos. Inclusive, saiu um dado agora que é bem preocupante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma diminuição de 40% das remessas internacionais. O que isso significa? 40%, né, de tudo que eles reexportam, de encomendas internacionais que eram para os Estados Unidos, foram para o saco por causa dessa política tarifária dos Estados Unidos. E essa política, o que ela acabou fazendo para os países? Como ela está virando, né, uma forma de chantagem do governo americano, os países começam a procurar novos mercados. E o acordo União Europeia e Mercosul é exatamente esse processo de busca de novos mercados. O Brasil, inclusive, ampliou bastante os mercados mesmo, indo para várias áreas do mundo, oferecendo produtos para várias áreas do mundo. O fato nessa história é que o Trump sentiu sim um acordo União Europeia e Mercosul. Só que ele não verbalizou isso, porque foram dois baques que o Trump sofreu essa semana. Foi a finalização do acordo União Europeia e Mercosul e também o acordo de livre comércio entre a China e o Canadá. Ele tomou duas porradas. O acordo China e Canadá, ele chegou a fazer um comentário falando os canadenses fizeram certo, né? Eles estão correndo atrás. Tentou minimizar, dando um ar de, não, eu aprovo esse acordo. União Europeia e Mercosul, ele não abriu a boca. Mas aí ele começou a utilizar a Groenlândia para tentar chantagear a União Europeia. A União Europeia, né, e boa parte, a Europa em si é contra a invasão da Groenlândia, não pela Groenlândia, eles não estão preocupados com os groenlandeses, mas uma preocupação com uma invasão territorial a um território que é de um país europeu. E aí essa preocupação é grande, né? Alguns países mandaram, inclusive, tropas, pouquinho, mas mandou ali para a Groenlândia. Há falas muito fortes contra essa invasão da Groenlândia. E aí os Estados Unidos disseram, olha, se vocês continuarem assim me impedindo de tomar a Groenlândia, eu vou meter 10% em vocês de tarifas. Só que dessa vez a União Europeia não baixou a cabeça para os Estados Unidos, como fez no outro acordo tarifário. A União Europeia deixou claro que se o Trump quiser tarifar, vai tarifar, pode tarifar, mas eles vão aplicar reciprocidade e vão aplicar uma série de tarifas bem fortes em algumas áreas estratégicas e limitar a entrada de empresas americanas em alguns países da União Europeia, principalmente negócios estratégicos. E a União Europeia começa a fazer isso porque ela não está mais tão dependente dos Estados Unidos, ela está expandindo o seu mercado e, consequentemente, ela pode tentar bater de frente. Além disso, o próprio exemplo do Brasil, né, que não baixou a cabeça quando apareceram as tarifas, a Índia que não baixou a cabeça, a China que não baixou a cabeça, acaba deixando a União Europeia numa situação assim, por que eu tenho que baixar a cabeça? Então já é um comportamento. Mas essa agressividade do Trump contra a União Europeia não é só pela Groenlândia, é também pelo acordo Mercosul e União Europeia,
Porque o Trump entende muito bem que os países estão tentando arranjar outras formas de fazer comércio sem os Estados Unidos. E a tendência nesse processo é os Estados Unidos ficar mais violentos, sim. E é o que eu venho falando aqui durante esses dias, inclusive com vocês, de que justamente, sim, esse acordo, ele tem um cenário para a Europa, assim, extremamente importante, porque eles estão aí na iminência de guerras, de anexações, de problemas de tarifação com os Estados Unidos. Então, isso está diretamente ligado à necessidade de fazer esse acordo com a América Latina, né? Para que eles tenham outras fontes de matéria-prima, né? Outros fornecedores, que não os mesmos de sempre, inclusive até a própria China, para que eles tenham outras possibilidades no caso de uma invasão de um país a outro, de uma... como que eu posso dizer, de uma ação da OTAN, até mesmo de uma ação da OTAN, tá? E isso prejudica, obviamente, os comércios. Você tem uma ação militar, a primeira coisa que eles colocam como uma sanção é justamente a importação, exportação, e aí que é inclusive a medida que eu comecei o programa aqui falando para vocês, que o Macron já solicitou para que a União Europeia comece a fazer caso os Estados Unidos imponham realmente as tarifas conforme prometeu em razão da Groenlândia. Bom, aqui vamos ver, já que ela falou do acordo, né, do Brasil não, né, do Mercosul com a União Europeia, vamos ver esse assunto, gente, mas bora lá através do Superchat e do Super Sticker, gente. Eu tô na bacia das almas aqui, mas eu conto com vocês ainda. Bora lá, quem puder, 1, 2, 3 reais através do Superchat, Super Stickers, ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Bora lá! A Célia, me ajudando como sempre, Célia. Muito obrigada, minha querida. Parceiraça, sempre as nossas parcerias do canal aqui, gente. Se não são as nossas parcerias, nós não estaríamos aqui. Garanto para vocês, viu? Então, por isso que a gente reverencia sempre a todos vocês, tá? Então, bora lá, gente. Ó, faltam R$78 ainda, mais um membro. Socorro Deus, hein, gente? Ó, vou colocar aqui no chat para vocês, mas Célia, maravilhosa. Muito obrigada mesmo aí, já ajuda muito. Brasil para os brasileiros, em nome de Jesus, vai virar uma ditadura. Bom, gente, o Brasil não vai virar uma ditadura, né? Eu falei, gente, já, sabe? O Lula fraco, sem talento, comunista, entendeu? Parceiro do Hugo Chávez, parceiro das todas as ditaduras do mundo, parceiro de Cuba, entendeu? Um cara que é, assim, sabe, ferrenho, acha que a ditadura realmente é capaz de mudar um país. Já está no terceiro governo dele e não transformou o Brasil numa ditadura ainda. Fraco, sem talento, presidente Lula, gente. Vamos ver o acordo aqui. O Mercosul e a União Europeia assinaram neste sábado em Assunção, no Paraguai, o Acordo Histórico de Livre Comércio. Além do presidente anfitrião, Santiago Penha, participaram da assinatura a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Uruguai, Emmanuel Orsi, e o da Argentina, Javier Milei. O evento foi marcado pela ausência do presidente Lula. O Brasil foi representado pelo chanceler Mauro Vieira. Foi Mauro Vieira que foi, tá? O Lula encontrou com a Úrsula na sexta-feira. Eu acho que eu cheguei a passar aqui, mas ele não estava presente, tá? Quem fez a assinatura oficial foi o Mário Vieira, nosso ministro das Relações Exteriores. Para que o acordo entre em vigor, ainda é necessária a aprovação do Parlamento Europeu e de cada um dos parlamentos dos países signatários do Mercosul. And this agreement sends a very strong message to the world. Esse acordo envia uma mensagem muito forte ao mundo, reflete uma escolha clara e deliberada. Escolhemos o comércio justo em vez das tarifas, escolhemos uma parceria produtiva e de longo prazo em vez do isolamento e, acima de tudo, pretendemos proporcionar benefícios reais e tangíveis aos nossos cidadãos e às nossas empresas.
real and tangible benefits to our people and our businesses. Ninguna duda que los países del Mercosur estamos convencidos que la integración... Os países do Mercosul estão convencidos de que a integração econômica, a colaboração e o multilateralismo são o caminho a seguir. Entendemos que vivemos em um mundo turbulento, onde as certezas que antes tínhamos já não existem. Isso nos obriga a ser ainda mais ambiciosos nos horizontes que almejamos alcançar. los cuales queremos alcanzar. O acordo que vem sendo negociado desde 1999 entre a União Europeia e os membros fundadores do Mercosul e criará um mercado que representa 30% do produto interno bruto mundial, abrange mais de 700 milhões de consumidores. O acordo elimina tarifas de mais de 90% do comércio bilateral e favorece as exportações de automóveis, máquinas, vinhos e destilados europeus para os países pioneiros do bloco sul-americano. Em contrapartida, facilita a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz, mel e soja da América do Sul. O pacto enfrenta resistência de agricultores e pecuaristas de alguns países europeus, que se mobilizaram em fortes protestos contra a assinatura pelo temor de uma inundação de produtos sul-americanos com normas de produção que consideram menos estritas. Alguns empresários sul-americanos também estão inquietos. Estima-se que na Argentina poderia haver uma perda de 200 mil empregos, apenas pelo impacto na indústria automotiva local, disse a agência France Presse Luciana Giotto, doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires. Aqui eu estou vendo o que vai mudar, né, para a gente com relação a esse acordo. Então, aqui, quais são os ganhos do acordo da União Europeia com o Mercosul? Para o Mercosul, 92% das exportações do bloco serão isentas em até 10 anos. Para a União Europeia, 91% das exportações do bloco ao Mercosul serão isentas em até 15 anos. Cota isenta de... Eu vou colocar o quadrinho aqui, peraí. Vamos ver se dá para vocês verem o quadrinho inteiro. Aqui eu vou falar os ganhos para a gente aqui, tá? Então, exportações do bloco ao UE estarão isentas em até 10 anos, cota isenta de 99 mil toneladas de carne bovina, cotas extras para ave, carne, porco, açúcar, etanol, arroz, mel, milho e milho doce, 0,20% de crescimento do PIB do bloco até 2040, 169 bilhões e 200 milhões de ganho na balança comercial do Mercosul, alta de 0,92% das importações do bloco até 2040 e alta de 0,97% das exportações do bloco até 2040, tá? Então, assim, é uma coisa que é importante que eu ouvi hoje com relação a isso, é que não é uma coisa imediata, ainda precisa da sanção, tá? Dos países da União Europeia e assim, não é um acordo que é imediato. Então, uma coisa que a gente não vai ganhar imediatamente, não vai ser agora, daqui 6 meses ou daqui 1 ano, tá? Ele é um acordo gradual. Então, é importante também falar para que a gente não crie expectativas errôneas e equivocadas sobre esse assunto aí. Bom, líderes... Pois é, o Trump que está querendo arrumar com a Groenlândia, está querendo bombardear o Irã, está querendo matar o Khamenei, que é o líder da teocracia iraniana. Ele resolveu fazer um conselho da paz. Vamos ver isso, gente, esse absurdo. E ele chamou o presidente Lula, que não parece que... O conselho da paz, anunciado pelo presidente americano Donald Trump para o pós-guerra em Gaza, começou a tomar forma neste sábado, com convites de adesão para os líderes de Egito, Turquia, Argentina, entre outros países. Na sexta-feira, Trump nomeou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair como membros fundadores do Conselho da Paz em Gaza. Trump já tinha se declarado presidente do organismo que ele mesmo criou, enquanto promove uma visão controversa de desenvolvimento econômico no território palestino, em ruínas, após mais de 2 anos de implacáveis bombardeios israelenses. No Canadá, um alto assessor do primeiro-ministro Mark Carney disse que tinha a intenção de aceitar o convite de Trump,
enquanto na Turquia um porta-voz do presidente Recep Erdogan afirmou que ele foi pedido para se tornar membro fundador do Conselho. O ministro das Relações Exteriores do Egito, Bah Abdelati, disse que estava estudando um pedido para que o presidente Abdel Fattah al-Sisi se unisse à iniciativa. Compartilhando uma imagem da carta de convite, o presidente argentino Javier Milei escreveu no X que será uma honra participar como membro fundador da entidade. O presidente paraguaio, Santiago Peña, também foi convidado e disse assumir a responsabilidade com honra. A Casa Branca informou que o Conselho da Paz abordará temas como fortalecimento da capacidade de governança, relações regionais, reconstrução, atração de investimentos, financiamento em larga escala e mobilização de capital. Trump criou um segundo comitê executivo para Gaza, que parece ser desenhado para ter um papel de assessor. Não estava claro de imediato quais líderes mundiais foram convidados para cada conselho. Neste sábado, Israel anunciou que questiona a composição de um órgão do Conselho da Paz para a faixa de Gaza, que inclui... Israel questionou esse Conselho de Gaza e também o presidente Lula já disse, né, que não deverá aderir ao Conselho de Paz do Trump. Ele já falou com a chancelaria brasileira, justamente porque essa organização poderia substituir a própria ONU. E que tem questões problemáticas dentro dessa proposta dos Estados Unidos. E aqui são 2 pontos. O primeiro deles é a estrutura acaba com o multilateralismo e o direito internacional, com risco de aprofundar as desigualdades entre os países. Outro problema é que toda autoridade fica nas mãos do Trump, o único que tem poder de veto. Na prática, o novo conselho seria uma versão piorada do Conselho de Segurança da ONU, que hoje tem 5 vetos. O Brasil também considera que o sistema cria diferentes categorias de países a partir de quem paga para ser membro permanente. Sim, tem essa, gente. Você vai pagar 1 bilhão, salvo engano, para ser membro permanente desse Conselho de Gaza. Também preocupa o fato de que o Tratado de Criação não dá qualquer espaço para negociar os termos de adesão. Para fazer parte, o país terá que acatar todos os pontos apresentados por Trump. Ou seja, muito complicado, né, gente? Então, é bem problemático essa proposta aí do Donald Trump, até porque vindo de quem vem um total de 0 pessoas surpresas também, né? Então, ele continua aí nesse devaneio de fazer um conselho de Gaza, ao mesmo tempo que ele quer acabar com o regime do Irã, ao mesmo tempo que ele fez o que fez na Venezuela, ao mesmo tempo que ele está tarifando os países europeus que são contra a compra da Groenlândia pelos Estados Unidos. Então, aí o Donald Trump, ele está realmente num momento aí causando muito, gerando muitos questionamentos pelo mundo, tá? Aqui também, eu comentei que a Marina Corina Machado teria presenteado o Donald Trump com o Nobel dela, né, uma doação simbólica, e a Fundação Nobel se manifestou com relação a isso. Gente, eu preciso entregar o programa para o Pedro Zambarda, então vamos lá através do Superchat e do Super Stickers. Agora faltam R$78 para a nossa meta. Quem consegue contribuir com R$2, R$3, R$5, R$10, vamos lá. Bora lá através do Superchat, Super Stickers ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. A Fundação Nobel afirmou que o prêmio Nobel não pode ser repassado, nem mesmo de forma simbólica. A declaração foi feita após a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, dizer que entregou sua medalha do Prêmio Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em nota divulgada neste domingo, a fundação disse que segue as regras do testamento de Alfred Nobel. Segundo o texto, os prêmios devem ser concedidos exclusivamente a quem tenha conferido o maior benefício à humanidade. A fundação reforçou ainda que o prêmio não pode ser transferido ou distribuído, mesmo de forma simbólica. A polêmica começou logo após Maria Corina afirmar que entregou sua medalha do Nobel da Paz a Trump. O encontro entre os dois aconteceu no dia 15 de janeiro, na Casa Branca, nos Estados Unidos. Segundo Maria Corina, a entrega da medalha foi um gesto de reconhecimento ao trabalho de Trump. O presidente norte-americano confirmou o encontro e agradeceu o presente.
Trump afirmou que foi uma grande honra receber a medalha e elogiou Maria Corina. Bom, é isso. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!